Esses comentários aqui foram feitos no meu vídeo Por que leio tantos livros ao mesmo tempo. Primeiro de tudo, é importante dizer, reforçar, como eu falei naquele vídeo, que essa é uma estratégia que funciona muito pessoalmente para mim. Eu acredito que há diversos perigos nessa estratégia e ao responder esses comentários aqui, eu acho que eu vou reforçar um pouco mais esses perigos, né? Primeiro de tudo, o comentário do Levi, né? O Levi perguntou o seguinte: mas professor, o senhor pode dizer que consegue ler mais de um livro por dia? Tipo, um dia o senhor consegue ler 3 capítulos de 2 livros diferentes ou o senhor separa cada dia para penetrar em um livro, né? Ora, para mim, Levi, acontece uma coisa que volta a enfatizar o perigo, né? Eu vou muito pelo sentimento que eu tenho em relação a cada livro, né? Só que tem que ter muito cuidado com o que eu quero dizer com sentimento, porque se for seguir sentimento por sentimento, eu vou ficar com preguiça e vou assistir uma série porcaria da Netflix, né? Então tem que cuidar, eu não estou dizendo sentimento aqui no sentido de seguir os meus impulsos corporais. Se for isso, como eu falei, então deixo o livro de lado, vou fazer qualquer coisa que me dê prazer, né? Mas né, talvez quase como não sei como chamar isso, né? Então vamos falar na prática, né? Primeiro deixa eu responder a sua pergunta. Sim, se eu tenho tempo num dia, às vezes no mesmo dia, se eu tenho tempo, eu vou ler 3, 4, 5 livros diferentes no mesmo dia, né? Como que eu consigo medir essas coisas? Eu como do livro até me sentir satisfeito com ele, né? Claro que muitas vezes eu não me sinto satisfeito e falta tempo, né? Mas aí não há o que fazer, a vida continuando, a gente tem que seguir, né? Mas deixa eu dar um exemplo, eu abro aqui os Irmãos Karamazov, começo a ler, chega uma determinada passagem que me gera alguma meditação, né? Eu dou ao livro sempre tudo que ele me pede, chega um ponto, às vezes até antes de terminar o capítulo, que eu já penso, não, quanto aos Irmãos Karamazov eu já estou satisfeito, né? Vou, descanso ali 5 minutinhos, né? Quando volto já estou com vontade, cuidado com essa palavra, né? Vontade de ler outro livro, aí eu vou para este outro lado. Eu acho que essa minha estratégia tem tudo a ver com a minha personalidade, eu gosto muito da ideia de personalidades enquanto elementos, né? Eu tenho certeza que a minha personalidade, ela tende a ser a personalidade que se identifica mais com o ar, né? Então eu consigo passear muito melhor por todos esses livros de forma mais ou menos orgânica, né? Outras pessoas não, outras pessoas poderiam se identificar mais com a personalidade de terra, né? Então você precisa estar totalmente focado naquele livro, né? A propósito, isso é você mesmo que tem que descobrir, cada um tem que descobrir o seu modo de leitura, né? Outros, como foi o caso do comentário aqui do canal do George Rex, né? Eu vou ler o comentário dele, eu achei super interessante. Ele falou: Cacildes, 30 livros simultaneamente, tu és o bichão mesmo. É, na verdade eu não sou não, mas entendo a tua estratégia, inclusive adoto-a, mas de forma mais modéstia. Por exemplo, eu li o Cortiço, dei uma pesquisada e vi que ele seria o primeiro livro referência do naturalismo. Então, deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui. Por exemplo, eu li o Cortiço, dei uma pesquisada e vi que ele seria o primeiro livro referente ao naturalismo. Então, pesquisei para saber de onde o naturalismo veio e cheguei a Émile Zola e o seu livro Teresa Racan. Tive que lê-lo. Não ia aguentar ter que esperar o fim para ler o outro, né? Então, aqui então, como o George, aconteceu com o George, né? Ele não necessariamente tem todos esses livros acontecendo, né? Mas ele sentiu a necessidade e ele foi, ele seguiu essa necessidade. Eu acho isso uma postura totalmente válida.
você sente a necessidade de um livro, né? Às vezes você sente, isso acontece até comigo que gosto de passear por diversos livros, às vezes eu sinto a necessidade de um livro e passo lá o tempo que eu tenho, um dia inteiro, e depois o próximo dia, e talvez o próximo dia, voltando à pergunta anterior, né? Então pode acontecer sim que eu passe mais tempo com este livro, né? Por último, tem um comentário aqui da Marli. São tantas interferências que você é um herói ao conseguir fazer isso. Eu estou te acompanhando com o Dom Casmurro, mas ainda não consegui retomar. Bom, espero que você consiga, Marli, mas eu acho que aí sim nós temos um perigo para mim também, né? Você não conseguir retomar uma leitura, né? O que eu tento fazer como técnica é não pensar nas medidas de tempo no sentido micro, né? O que eu quero dizer com isso? Passei lá uma semana sem ler determinado livro, e eu penso, meu Deus, eu estou abandonando esse livro, né? Mas a medida não pode ser o tempo, uma semana ou até um mês. A medida tem que ser a memória. Esse livro ele já está tão longe a ponto de que eu não tenha mais memória dele, então eu estou abandonando, né? Nesse sentido, eu mais ou menos abandonava os livros quando eu os lia, né? Focava totalmente num livro e lia, terminava de ler e simplesmente esquecia, né? Então vamos considerar aqui abandonar um livro, talvez um jeito melhor de considerar seja esquecer do livro, né? E não sei quanto a vocês, mas o que eu quero para mim, intelectualmente, é que eu nunca abandone um livro. Nunca abandone um livro, né? Quer seja ao terminá-lo, quer seja ao não terminá-lo, né? Então, aí eu tenho um outro motivo para ler tantos livros simultaneamente. Também um motivo para não ter vergonha, por exemplo, de voltar a um livro que eu li diversas vezes e ler mais alguns trechos, alguns capítulos ou até mesmo o livro inteiro.